Boa noite, telespectadores, enfim, da Câmara de Vereadores. Cumprimentar, então, a todos que nos assistem nesse espaço memorial da Câmara de Vereadores, né? Eu sou o professor Alain, da Universidade Federal do Pampa, campus Jaguarão, trabalho nos cursos de turismo e produção cultural, na área do patrimônio e da legislação. Também sou membro do Instituto Histórico e Geográfico de Jaguarão. Então, hoje eu vim aqui para falar especificamente, enfim, do assunto que se refere à minha tese, né, de doutorado em Memória Social e Patrimônio Cultural, que foi defendida no ano de 2018 na Universidade Federal de Pelotas. O título do meu trabalho foi A Sociedade de Recreação Familiar Jaguarense, 1852 a 1881, e o Clube Jaguarense, 1881 a 1975, entre a história e a memória na fronteira sul, em Jaguarão. O trabalho está localizado no programa de pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural. O objetivo do meu trabalho, então, foi analisar o histórico, né, entre a história e a memória, né, do Clube Jaguarense. Foi o que motivou inicialmente o trabalho. Então, comecei com essa indagação, verificando a importância, né, do Clube Jaguarense dentro do centro histórico da cidade, esse prédio que está localizado aqui no quadrilátero central, aqui, né, em frente ao Largo das Bandeiras. E a partir, enfim, dessa indagação inicial, né, sobre o Clube Jaguarense, que na verdade era um clube que estava passando por uma crise e que se agravou, né? Na verdade, também a pesquisa parece que indicava um caminho importante, que em seguida também ele acabou sendo leiloado. Então, é um prédio, enfim, é uma instituição que, na verdade, não vai mais ter a sua função original, né, de clube social. Embora que a Associação Cruzeiro Jaguarense ainda permaneça em atividade. Então, feita essa apresentação inicial, né, fui para o trabalho de campo e no trabalho de campo acabei identificando, né, que talvez esse período mais próximo da Associação Jaguarense, Cruzeiro Jaguarense, né, de 1975 até os dias atuais, talvez fosse um registro que o trabalho não contemplaria, né? Então, acabei optando por um período mais antigo. Então, eu acabo abordando muito mais o início do Clube Jaguarense, né, em 1881, e a entidade, enfim, que deu origem ao Clube Jaguarense, que foi a Sociedade de Recreação Familiar Jaguarense, que a pesquisa acabou indicando o início de seu funcionamento em 1852. Então, acabei tomando uma opção, né, por manter o trabalho num período mais antigo e encerrei a pesquisa em 1975, quando ocorre a fusão, enfim, do clube de futebol, né, do Cruzeiro com o Clube Jaguarense. Então, a Associação Cruzeiro Jaguarense, ela, na verdade, é uma outra entidade, né, uma entidade mais contemporânea que eu acabei tomando por opção não abordar. Então, esse, na verdade, é até um convite, né, talvez a pesquisadores, né, talvez até os nossos egressos lá dos cursos da Unipampa. Acho que tem um trabalho aí para ser feito da Associação Cruzeiro Jaguarense, né, então de 75 até os dias atuais. Então, me localizei no período que eu considerei mais antigo, né, então trazendo a fundação do Clube Jaguarense em 1881, trazendo esse histórico, na verdade, por que se funda o Clube Jaguarense, da onde que ele surge. Então, ele surge, na verdade, do fim de uma entidade bailante, enfim, de uma sociedade recreativa que existia em Jaguarão, que é a Sociedade de Recreação Familiar Jaguarense. Então, até 1881 existia apenas essa entidade e do desfecho dela vai se fundar esse clube, né? No decorrer do trabalho que eu identifiquei de relevante, na verdade, é esse lugar justamente como um suporte de memória, né, de diversos acontecimentos da cidade, essa relação também entre a história e a memória, né, vinculando fatos da comunidade jaguarense com fatos que eram debatidos, enfim, nacionalmente, né, e então
Então, as conclusões do estudo, né, elas acabam demonstrando a importância do clube social para a cidade de Jaguarão, né, a partir dos seus fundadores, a partir do Henrique Dávila, né, que foi um nome proeminente da elite imperial, que foi o fundador do Clube Jaguarense. Hoje tem um nome dele no bairro Kennedy, né, e ele, na verdade, tinha inclusive nominava, enfim, na época do Império, uma rua central aqui que hoje se chama Carlos Barbosa. Além disso, o que o trabalho acabou demonstrando, enfim, eu trazendo à tona, foi justamente os embates no final do século XIX entre monarquistas e republicanos. Além disso, né, o trabalho acabou trazendo alguns elementos sobre o carnaval, então destaca a importância dos clubes sociais como um elemento, enfim, talvez fundamental, eu diria, né, para a tradição carnavalesca na cidade de Jaguarão. Então eu vou encontrar pelo menos um carnaval muito importante lá no final do século XIX, 1881. Eu vou encontrar um outro carnaval muito marcante no início da década de 20, que foi inclusive filmado, né? Então, um carnaval que depois ficou registrado nas fitas de cinema, embora não tenha encontrado, evidente, esse filme. Mas se sabe, enfim, da importância, né, do carnaval para a cidade e o meu trabalho, ele revela, enfim, a relação, por exemplo, dessa festividade com os clubes sociais e do fortalecimento dela, especialmente também com a rivalidade entre os clubes do centro, né, do Harmonia, do Jaguarense, especialmente, e a relação, claro, com os demais clubes da cidade, né, sejam eles, inclusive, urbanos, rurais, né? Então havia toda uma série de clubes sociais na cidade, que ainda existem alguns, né? E que formavam, enfim, esse lugar, esse espaço de encontro das famílias, esse espaço também de representação da política local, aonde se recebiam convidados, né? Por exemplo, na época da construção da Ponte Internacional Mauá, no final da década de 1920, se recebeu, por exemplo, no Clube Jaguarense, estudantes de Porto Alegre e de Montevidéu, né, que estudavam engenharia, vieram conhecer a construção da ponte, foram recepcionados nos clubes sociais. Então, eu diria que ele é um suporte de memória, enfim, bastante importante para se entender a dinâmica social, enfim, desse período que eu estudei lá, um período bastante extenso, entre o século XIX e o século XX, e a importância, enfim, desse equipamento cultural, né, desse espaço associativo para a cidade de Jaguarão, né? Então eu diria que esse estudo do jaguarense ele acaba trazendo mais elementos também para dialogar, enfim, com outros pesquisadores, com outras pesquisadoras, né, que estudam os clubes sociais, né? Por exemplo, também no Instituto Histórico Geográfico de Jaguarão, né, a confrade Ana Rita Bretanha, né, estuda o Clube do Cerrito. Então eu diria, na verdade, que era um clube rural aqui da cidade de Jaguarão. Então, na verdade, eu diria que esse estudo se insere justamente nessa possibilidade de compreender um pouco mais da sociedade jaguarense, né, e dos fatos que ali passaram, pessoas, né, então, enquanto suporte de memória e da relação, enfim, desse equipamento cultural e social, né, até a atualidade. O trabalho também se relaciona com outros estudos aqui na região, pensando, por exemplo, a professora Dalila Miller, né, da Universidade Federal de Pelotas, que fez a sua tese de doutorado sobre os estudos da sociabilidade em Pelotas, né? Então, o que se observa também em Jaguarão era um pouco do que se via, né, aqui no entorno, em Pelotas, em Rio Grande, enfim, em outras localidades, né, da importância desse equipamento, né, social e cultural para as questões de lazer também, né, e de baile, né. Então também não se pode deixar de relatar o principal, que era justamente também um espaço de recreação, de diversão, né, de encontro, enfim, das pessoas. Então acho que esse é o meu trabalho, enfim, né. Então esse é o convite, talvez, né, até que talvez vocês possam estar buscando mais informações, ou o próprio trabalho está disponível em PDF na internet, de tal forma que talvez possam compreender, enfim, melhor o sentido e as descobertas do estudo, né? Então, acho que essa
Esse, na verdade, é o convite, né, que eu faço e deixo esse registro, né, da importância, enfim, dos clubes sociais de Jaguarão, em especial o jaguarense, e esse registro, né, dessa sociedade mais antiga, a Sociedade de Recreação Familiar Jaguarense, que até o momento também não se tinha nada escrito, até onde eu sei, enfim, até o que eu encontrei. Eu acho que para finalizar, o que eu quero destacar também é que para o trabalho ser realizado, eu consegui consultar, enfim, o acervo do Instituto Histórico, né, que é um acervo bastante rico, em termos, sobretudo, dos jornais, né? Então, eu utilizei diversas fontes de pesquisa, incluindo entrevistas, né? Entrevistei pessoas que, lamentavelmente, nos deixaram cedo, né? Ou partiram recentemente. Entrevistei o Aldir Chilé, entrevistei a Marilu Duarte, entrevistei o Cláudio Rota, né? Então, pessoas que, lamentavelmente, nos deixaram há não muito tempo e que também falaram e trazem um pouco desse relato da sua vivência, né? Dentro do Clube Jaguarense, como esse espaço também, que eu diria, um espaço que seria muito similar também a uma casa de cultura, né? Enfim, vinculado a essa possibilidade, né, de, além das questões festivas, vinculadas a uma programação cultural. Então, eu acho que era isso, né? Agradecer o espaço, né? Dizer que eu estou muito contente, né, de poder estar aqui compartilhando um pouco desse trabalho. Acho que ele é um trabalho mais longo, não trouxe muitos elementos, mas eu acho que era isso, né? De momento, acho que destacar também, por fim mesmo, é dizer que é evidente também que os clubes tiveram seu apogeu, né, nesse final do século XIX, parte do século XX, e depois o próprio Rio Grande do Sul, essa região do Rio Grande do Sul, também tem uma mudança no padrão de sociabilidade, né? Então, a partir da década de 50, né, em diante, vai ter a fundação dos CTGs, né, assim como aqui que Jaguarão acabou fundando o Rincão, não que os CTGs não pudessem ser complementares, né, aos clubes, mas a gente observa, claro, que a longo prazo, né, em termos de identidade, em termos de escolha identitária, essa região do Rio Grande do Sul acaba optando, e talvez até por valorizar mais essa outra identidade regional, né. Não que isso tenha decretado o fim dos clubes, né, mas de certa forma eu diria que despendeu esforços, né? Então, entre os clubes, entre os CTGs, né? Então, talvez não explica totalmente, né? Mas aponta, enfim, um pouco, talvez um pouco das razões do declínio desse tipo de entidade, né? Então, acho que era isso, né? Então, meu estudo entre a história e a minha... Então, era isso. Muito obrigado e uma boa noite.